Eclesiastes, capítulo 12. Abaixo, né? Nós vamos nos ater, na noite de hoje, do versículo 9 até o versículo 14. Ou seja, hoje nós encerraremos o livro de Eclesiastes, pela graça de Deus. Recapitulando, meus irmãos, como que o livro de Eclesiastes começa? O capítulo 1, versículo 1 de Eclesiastes diz assim, 1 a 2. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. O irmão Vinícius expôs na semana passada, do versículo 9 do capítulo 11 até o 12, 8. E como que o versículo 8 termina a perícope que o irmão Vinícius expôs? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Nós estamos chegando aqui ao final do livro. E nós já dissemos isso em certo momento. Uma visão equivocada que podemos ter ao ler Eclesiastes é, então o livro se resume a tudo é vaidade. É esse o resumo do livro? Não é. O resumo do livro é, o versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele deseja que nós constatemos a realidade da vida para irmos para o verdadeiro propósito da vida. Não constatemos a realidade de que tudo é vaidade e vivamos como um estoico. Nada faz sentido, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não é isso o que o pregador está querendo nos ensinar. O pregador quer que nós venhamos a entender que tudo aquilo que nós muitas das vezes colocamos no nosso coração, colocamos o significado útil na nossa existência, é o quê? É vaidade. Esse é o propósito do pregador. O pregador quer que nós entendamos que família, trabalho, lazer, longe de Deus, é vaidade. Philip Graham, ele diz alguns pontos que é muito importante nós recapitularmos antes de adentrarmos na própria perícope. Diz assim o Philip Graham, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Essas são as primeiras e também últimas palavras do pregador. Ora, mas tem do versículo 9 ao 14. Mas do versículo 9 ao 14 é um epílogo. É um epílogo. Essas são as primeiras e também as últimas palavras do pregador. Técnica literária conhecida como inclusio. O escritor começa e termina a sua composição dizendo exatamente a mesma coisa. A vida é vaidade. Segundo ponto a considerar ao lermos todo o livro de Eclesiastes. Ao começar e encerrar com a mesma declaração, e a estrutura de Eclesiastes reforça uma de suas principais mensagens, isto é, nada há novo debaixo do sol. O irmão Vinícius expôs isso. Como foi no passado, assim é no presente e assim será sempre no futuro. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Assim terminamos exatamente onde começamos. Um terceiro ponto ao considerarmos. Agora sabemos que o trabalho é vaidade. Que não há nada a ganhar com a nossa labuta infindável debaixo do sol. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Sabemos que a sabedoria humana também é vaidade. Que ela apenas aumenta a nossa tristeza e desilusão. Nem importa se formos sábios ou tolos. Obrigado, meu irmão. Se formos sábios ou tolos, pois todos nós morreremos no fim. Sabemos que o prazer é vaidade. Vinhos, mulheres e músicas, parques, casas e vinhas, ouro, prata e tesouros, nenhum proveito há debaixo do sol. Tudo é vaidade. E o quarto ponto, para nós começarmos agora a perícope, Philip Graham diz, não que não haja nenhuma alegria, isso é importante nós ressaltarmos. Não que não haja nenhuma alegria. A despeito de toda a vaidade, podemos gozar das muitas bênçãos da vida. O pregador nos encorajou a comer e beber e a encontrar satisfação no trabalho.
Ele nos disse que existe um tempo para curar e ceifar, um tempo para rir e dançar, um tempo para amar e fazer as pazes. Ele nos instruiu a nos regozijar na prosperidade que Deus providencia tão ricamente e a aproveitar a vida com a pessoa a quem amamos. Há alegria no mundo sob a bênção de um Deus fiel. O fato de a vida debaixo do sol ser repleta de vaidade não exclui a realidade de que debaixo do sol há felicidade, de que debaixo do sol há alegria, de que debaixo do sol há prazer. Nós vimos que aqueles que temem a Deus, que seguem esta vida diante de Deus, uma vida corandel, e até mesmo os ímpios, em determinados aspectos, que seguem determinados preceitos, também conseguem determinadas recompensas, até mesmo na sua alma, não salvífica, mas um mínimo de satisfação debaixo do sol. Mas dos ímpios é vaidade. Nós já dissemos aqui, sempre voltamos a falar, que uma vida de alegria não valerá a pena em 1 minuto no inferno. Nós não defendemos que somente cristão é alegre. O irmão Vinícius pregou que os ímpios, eles são felizes. É como o crepitar dos espinhos. Há uma felicidade. Mas qual é o sentido da felicidade deles? Agora adentramos na perícope desta noite, onde nós vamos concluir Eclesiastes capítulo 12, do verso 9 ao verso 14. Vamos ler, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós podemos dividir essa perícope em o epílogo, começando com a qualificação do pregador, é um homem sábio. Mais uma vez ele ressalta isso. Depois, como o pregador escreveu suas palavras. Poucos autores na Bíblia, descrevem como ele escreveu. Chegando até o capítulo 11, versículo 8, nós vimos o que ele escreveu. Agora nós vamos nos atentar por sua própria palavra, como ele escreveu. E por que ele disse o que disse. Vamos nos ater também um pouco sobre o muito estudar ser enfado da carne e vamos concluir que essa conclusão ela é ética e ao mesmo tempo escatológica. Ela aponta para o juízo final. Uma vida vivida que não considera um juiz no fim de tudo é uma vida que não tem sentido. Salomão já apresentou várias e várias vezes injustiças debaixo do sol. Já apresentou opressões debaixo do sol. Já apresentou que nem sempre é do valente a recompensa. Então é isso? Tudo se resume a isso? As desigualdades injustas da vida, as opressões, os choros, as mortes. Não. Nós temos um fim escatológico. E Salomão relembra isso. Mas vamos por partes. O versículo 9, o pregador diz assim: o pregador, além de sábio,
ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Ou seja, o livro de Eclesiastes, e não somente o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios também, é um livro que vem de uma labuta literária. Quando nós estamos vendo como que Deus inspira os homens a escrever o cânon, a escrever a sua palavra, nós sempre imaginamos algo à semelhança do apóstolo João, vindo uma visão dos altos dos céus, e de repente escreve essas coisas, e ele escreve. Mas nem sempre é assim. Eclesiastes é fruto de labuta. Eclesiastes é fruto de alguém que, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. É alguém que se entregou a uma vida de busca pela sabedoria. E nós vamos abordar isso quando vermos no que significa palavras dadas pelo único pastor. Nós vamos ver a questão da inspiração bíblica. Mas o pregador ainda continua. Procurou o pregador. Percebam, meus irmãos, a partir do versículo 9, ele muda. Agora ele refere-se a si mesmo na terceira pessoa. Ele falou, tive muitas mulheres, construí palácios, sempre na primeira pessoa. Agora parece que ele sai um pouco de cena e avalia a situação. Avalia a sua obra. Avalia a sua vida. Mas tudo com uma direção divina. Tudo com uma direção divina. Uma coisa que nós sempre apontamos desde que estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Os cristãos não podem cair na falácia de querer viver o sobrenatural de Deus. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia, meus irmãos. E até mesmo a revelação sobrenatural de Deus, muitas das vezes, utiliza-se de meios naturais. Mas prova que é sobrenatural. Nós vamos chegar lá. Procurou o pregador, versículo 10, achar palavras agradáveis. Ou seja, o que Salomão fez do capítulo 1 até o capítulo 12 não foi algo fruto do acaso, ou não foi algo que o que vinha na sua cabeça ele escrevia. Algumas pessoas têm uma noção de que um escritor, ele escreve igual o filme de Hollywood, vem na cabeça e ele começa a escrever. Em uma assentada só ele escreve um livro. Isso não acontece na realidade, isso acontece em filmes. O pregador está dizendo aqui que ele buscou achar palavras agradáveis. Isso aqui não está ligado, agradáveis aos ouvidos, como o que Paulo fala a Timóteo. Sentindo comichão nos ouvidos, buscaria o mestre para si mesmo, para que atendesse aquilo que eles achavam agradável. Não é esse o sentido de Salomão. O sentido de Salomão é, como alguém sabe, Deus criou os estilos literários. Deus criou a arte. Deus criou o poema. Deus criou a música. Todas as belas artes que nós vemos foi criada por Deus. O ser humano, ele só faz arte porque ele é a imago dele. Porque ele tem a imagem de Deus dentro de si. Então, de certo aspecto, ele é um co-criador na criação. E Salomão, ao escrever essas palavras, ele não buscou ser rude. Ele buscou toda a perspicácia, todo o requinte literário, a fim de que as palavras que são duras, nós vamos ver que a palavra de Eclesiastes, ele mesmo entende que são duras. Porque Eclesiastes joga em nossa face que a nossa vida é vaidade. Eclesiastes mostra que nós corremos atrás do vento.
Mas uma realidade dura não precisa ser dita necessariamente sem a utilização de um recurso, uma técnica literária agradável. É nesse sentido que palavras agradáveis. Tanto é que um escritor americano que discorda de Eclesiastes, porque ele era ímpio, ele diz que não concordava com nada do livro, mas que era o livro mais lindo que ele já tinha lido. A constatação, o sermão passado em que descreve a velhice, aquelas palavras são lindas e vêm como agulha em nosso coração e nós de repente colocamos-nos para trás e percebemos, essa é a minha vida. Os anos estão passando, eu não estou conseguindo aproveitá-los. A velhice está batendo à minha porta. A juventude hoje esvaiu, o Senhor está se esvaindo. A morte está chegando. E se eu tiver apenas mais 5, 10 anos de vida? Porque à medida em que nós envelhecemos, menos planos nós fazemos. Porque sabemos que menos vida há para nós. Ou os irmãos acham que de 85 anos pensa em mudar a sua área profissional. Ele já sabe que ele está nos últimos anos de sua vida. Agora um jovem de 15, 20, 25, ele acredita que pode desbravar tudo. E ele pisca e ele está velho. Esta é a vida debaixo do sol. E Salomão, como o Vinícius expôs na semana passada, ao dizer essas palavras, ele não fala de maneira rude. Ele fala de uma maneira poética. De uma maneira bela. Talvez não a maneira mais bela que alguém já registrou a velhice. Ele poderia ser rude. Lembra do teu Criador no dia da sua mocidade, porque a velhice vem. Você vai ficar fraco, você vai ficar cego, você vai ficar surdo, você vai perder sua força, o seu vigor já não vai existir mais, e a morte vai bater na sua porta e você vai morrer. Em suma, é o mesmo significado. Mas, no propósito divino, Deus quis que nas suas sagradas escrituras houvesse uma múltipla forma literária. De maneira que quando nós lemos Eclesiastes, nós sabemos que não foi João que escreveu. Quando nós lemos Romanos, nós sabemos que foi Paulo que escreveu. Por quê? Porque Deus inspirou homens. E aprove a Deus, em cada momento da revelação progressiva, utilizar-se de palavras específicas a fim de que nós fôssemos edificados em todo o conselho de Deus. Em todos os oráculos de Deus, melhor dizendo. Mas ele não apenas escreveu palavras agradáveis, mas ele também escreveu palavras de retidão. E esse é, muitas das vezes, o perigo de um escritor. Escrever palavras agradáveis, mas não com retidão. Porque ele quer que os seus leitores o ouçam e se agradem dele. Mas o fato de Salomão escrever palavras agradáveis não fez com que ele não levasse a retidão a sério. Ele continuou escrevendo. Escreveu palavras retas, a fim de que a verdade fosse enunciada. E ele continua. Versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. E o final do versículo 11 vai nos mostrar que Eclesiastes, primeiro, ele não é pessimista. Versículo 13 deixa isso claro. Segundo, ele não é palavra exclusiva de Salomão, ele é palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus.
Olha o que Salomão está nos dizendo. Ao mesmo tempo que ele fala que ele procurou achar as melhores palavras e palavras com retidão, agora no versículo 11, ele já se identificou como sábio. Correto, meus irmãos? Porque no versículo 9 ele disse: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo. Ele é sábio. Então, as palavras dos sábios, logo entende-se. A palavra de Salomão também, por ele ser sábio, são como aguilhões. Um aguilhão é um instrumento usado pelo pastor para ferir em uma dose moderada um boi que tenha se desviado do seu caminho. Ou se recusa a caminhar. No meio pastoril, quando o pastor quer chegar a um determinado local e o boi não quer fazer a sua árdua tarefa, o que o pastor faz? Ele pega o aguilhão e inflige uma dose moderada de dor ao boi. O que isso significa para nós? Significa que do capítulo 1 ao capítulo 12, nós muitas das vezes somos esse boi que se recusa a ouvir a palavra. E as palavras dos sábios, as palavras de Salomão, é como um aguilhão que nos fere. Na verdade, a palavra de Deus, ela nos fere. Certo teólogo disse: ao sair de um sermão, tem duas possibilidades que geralmente acontecem. Ou a pessoa sente raiva de si mesma, porque ao ver a palavra de Deus, o que Deus requer do homem, o alto índice de padrão que Deus tem, ele olha e vê com a quem ele está, então ele sai do sermão, de certa maneira se odiando e recorrendo-se a Cristo, e se refugiando em Cristo. Ou segundo, ou ele odeia o pregador. É até um caso de uma jovem que testemunha como que ela foi convertida. Ela diz que em certo dia, em certa noite, ela estava convicta de que a sua vida precisava ser tirada. Ela não tinha mais gozo, ela não tinha mais propósito, ela não tinha mais objetivo de vida. E ela falou para si mesma: hoje, à noite, eu vou tirar a minha vida. Então sua avó, aquelas cristãs antigamente, começou a importuná-la para ela ir para a igreja. Naquele dia, a avó não sabia que ela ia se matar. E querendo não passar por aquele conflito com a sua avó, ela diz: tudo bem, eu vou para a igreja, ao voltar da igreja eu me mato. E quando ela se senta no banco da igreja, o pastor começa a falar e a falar e a falar. E a cada vez que o pastor fala, ela odeia mais o pastor. E quanto mais o pastor fala, mais ela odeia o pastor. Porque a miséria do ser dela estava sendo exposta. Porque o Evangelho de Deus desnuda o homem e mostra o quão depravado ele é. O Evangelho mostra a sublimidade de Deus e o pó que é o homem. E isso para o homem natural é algo intragável. E essa jovem, então, ela se levanta, não aguentando mais ficar naquele ambiente. Quando ela vai embora, quando ela está na porta da igreja, o irmão para ela e começa a conversar com ela e evangeliza ela. Aquela jovem que tinha desistido do culto. E ela se converte. E aquela que queria tirar a sua vida, gestou várias vidas dentro de si. Porque Cristo mudou a vida dela. Mas quando ela sai
da igreja, daquele ambiente, o que estava acontecendo? O aguilhão estava perfurando ela. Em muitos momentos nós estamos na igreja e o aguilhão está nos perfurando. Ou nós odiamos a nós mesmos, em certo sentido, e recorremos a Cristo, ou nós odiamos o pregador. Quando a palavra de Deus está sendo exposta fielmente. Fielmente. E ele continua dizendo: essas palavras dos sábios, elas são como aguilhões, mas elas também são como pregos bem fixados, as sentenças coligidas. E esse prego bem fixado é no sentido de que quando você quer que algo, uma mensagem, por exemplo, perdure, o que é feito? Se prega essa mensagem. Não hoje em dia. Tem até alguns que dizem das 95 teses sendo pregadas, porque essa é a ideia. Então, no sentido de estar evidente. As palavras dos sábios, elas estão evidentes. Essas sentenças coligidas. Mas se essas sentenças que são coletadas, qual é a origem delas? Esses sábios, eles ficam buscando dentro de si sabedoria? Quando, na verdade, nós vemos em Provérbios que a sabedoria, ela é uma pessoa? Qual é a fonte da sabedoria? A verdadeira sabedoria. A fonte da verdadeira sabedoria, ela vem do único pastor. E alguns vão acreditar que aqui pastor está se referenciando ao próprio pregador, mas isso não se sustenta, porque o pregador em nenhum momento de sua obra, ele se refere a si mesmo como pastor. No versículo 9 ele já começa dizendo que ele é um pregador, ele não é o único pastor. E aqui é um único pastor mesmo. Jonathan Edwards vai dizer o seguinte: todos os pastores, eles são semelhantes a João Batista. Como assim? Eles não são o noivo. Eles são amigos do noivo. Ou como aquela parábola também. As ovelhas não são do pastor. As ovelhas são de Cristo. E Jonathan Edwards fala: assim são os pastores. Porque quando vemos a realidade de Deus, só existe um pastor. E é por isso que, em Efésios 4, nós vamos analisando a cessação dos ofícios. Cessou-se apostolado, cessou-se profetas, cessou-se evangelistas. E qual é o último a ser cessado? Pastores e mestres. E quando vai ser cessado? Quando o único pastor voltar, Jesus Cristo. Aí será cessado. E aqui nós vemos um mistério divino. Como que Salomão está dizendo, ele que escreveu a maior parte do seu livro na primeira pessoa, ele que disse que o seu livro foi escrito por experiência pessoal, eu tive isso, eu fiz aquilo. E aqui ele fala que a palavra foi dada pelo único pastor. Esse é o mistério das Sagradas Escrituras. Na religião cristã, meus irmãos, na vida, mas na religião cristã nós temos mistérios. Existem respostas que nós não obteremos. A Trindade é um mistério. A dupla natureza de Cristo é um mistério. E a forma como a Bíblia é inspirada também é um mistério. Nós sabemos que ela é análoga à dupla natureza de Cristo. Como? Assim como Jesus é 100% Deus e 100% homem, a palavra de Deus ela é 100% divina e 100% humana. De maneira tal que se nós lermos o versículo 9, é palavra de Salomão. É a palavra de Salomão.
Mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se nós lemos João 1, é a palavra do apóstolo João. É a palavra do apóstolo João. Mas é a palavra de Deus. Esse é o mistério da confecção das Sagradas Escrituras. E após ele dizer que todas essas sentenças foram dadas pelo único pastor, ele continua no encerramento. Versículo 12. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Assim como aquele que não gosta de exercício pega o texto que fala que o exercício físico é para pouco proveito, aquele que não gosta de estudar vai pegar esse versículo e vai dizer, viu, por isso que eu não estudo. É enfado da carne. Mas tanto Paulo quanto o pregador, quanto Salomão, estão falando dentro de um contexto. Paulo não está condenando pessoas que fazem academia. Mas quando esses comparativos ocorrem, eles ocorrem dentro de uma realidade. Dentro deste mundo, caído, dessa realidade, debaixo do sol, quando entendemos quem Deus é, o estudo é enfado da carne, e o exercício físico, quando comparado com aquilo que há de acontecer, é de pouco proveito. O que ele está dizendo? Não tenha um culto ao corpo em detrimento de sua alma. Então, se você se esmera tanto pelo corpo, se esmere por sua alma, porque seu corpo perecerá, como o irmão Vinícius expôs, no capítulo 11 até o capítulo 12, a velhice ocorre aonde? No corpo. Tem até uma discussão filosófica se a alma envelhece, mas a certeza é, o corpo envelhece. Então, quando chegar os dias que não teremos mais prazer, como estará a nossa alma? Quando chegar o dia da nossa morte, nosso último suspiro, será que nós pensaremos, era para eu ter feito aquele mestrado? Aquela pós-graduação? Era para eu ter lido Camões. Eu vou morrer sem ter lido Camões. Será? Creio que ninguém faça isso, ninguém tenha feito. Uma pessoa que fez isso, duvida-se da sanidade mental. Esse é o ponto. Se nós estamos numa realidade em que os dias são curtos, em que a vida passa rápido, em que o tempo é escasso, nós devemos atentar que não há limite para fazer os livros, ou seja, não busque ser alguém super atualizado. Não busque saber toda a corrente filosófica que existe. Ou se você vai buscar isso, amém, mas saiba que isso é enfado da carne. Ou seja, não faça isso em detrimento de sua saúde espiritual. Não busque conhecimento em detrimento do conhecimento de Deus. O cristão que se esmera 1 hora para passar num concurso público, por que ele não se esmera 1 hora na leitura das Sagradas Escrituras? Eu não consigo até ter um objetivo. O salário. Aí a pessoa consegue estudar durante 1 hora. Saiba que o muito estudo é enfado da carne, é canseira. Nós podemos estudar, mas é canseira. É enfadoso. E a alma não obterá a satisfação. É o que nós vemos, esses filósofos, ateus, que muito estudam. A maioria diz que a vida é canseira. São niilistas. Não vem significado na vida.
Porque o muito estudar é enfadoso. O ser humano foi feito para estudar. O fim último da existência humana é estudar. O ser humano é um explorador da natureza. Ou seja, isso envolve a exploração direta ou indireta. Direta na própria natureza, indireta através da mediação de livros e aulas. Do mundo real e do mundo imaterial, ideias filosóficas. O homem explora essas coisas. Mas o homem que explora isso, ele tem que entender. Isso é enfado da carne. E aí vem o aguilhão. Mais uma vez. Em uma época em que tem vários e vários homens e mulheres ensinando uma vida intelectual, com uma elevação da alma humana, Salomão diz que a vida intelectual é enfado da carne. Sua alma não será elevada. Não será. Não será elevada. Não terá ali a fonte de alegria. Não terá ali a verdadeira ética. É o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Enquanto os judeus estavam sendo aprisionados, estava um nazista sentado tocando Mozart no piano. Eles eram intelectuais. Mas a alma deles não estava elevada. Eles sabiam muito da ciência. Tanto que usaram os judeus como um experimento científico. O muito estudar é enfado da carne. Agora, o muito estudar a palavra de Deus, isso não é enfado da carne. Mas para o pecador é muito enfadonho estudar a palavra. Porque não tem recompensa. É o que o pecador acredita. Não tem recompensa. Eu estudar vai fazer eu ter recompensa. Eu vou ser alguém sábio na roda de amigos. Eu vou passar no concurso público. Eu vou ser promovido. Eu vou ser bem quisto na sociedade. Estudar a palavra de Deus, de acreditar na palavra de Deus e na palavra de Deus somente, a ponto de um meio acadêmico você dizer que não existe como um cristão ser evolucionista, um darwinista, isso só trará problemas. E agora ele segue para a finalização, versículo 13 e 14. Ele diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é o que é a vaidade? Não. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E aqui o versículo 13, ele vai dizer o objetivo de tudo que foi escrito, o resumo de tudo que se tem ouvido, tudo que foi escrito é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E esse finalzinho aqui, que é até mesmo o tema do sermão, é o dever de todo homem. No hebraico, ele é mais forte do que na nossa tradução em português. No hebraico é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o todo do homem. Ou porque isto é a humanidade do homem. Salomão não está apelando para o mero legalismo. Ele está dizendo que o homem que ignora os preceitos de Deus, ele nega a sua própria humanidade. Ele nega o próprio todo de sua vida. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem de Deus. O homem, quando está longe do seu Criador, ele não tem, de maneira alguma, um propósito viável para a sua existência. E ele vive brincando com barro.
de tudo que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Percebam, não é porque Deus vai ser mais Deus. É porque nós seremos mais homens, mais humanos. Porque a completude do homem está em Deus. Como Calvino já disse, o homem só conhece a si mesmo quando ele conhece o seu Deus. E é por isso que nós, cristãos, deveríamos ser diferentes no meio dessa geração. Nós deveríamos ter um autoconhecimento de nós. E por que nós não temos? Porque nós vivemos com a nossa alma agitada igual os ímpios. Porque nós vivemos igual os ímpios. É por isso. Porque nós não oramos mais. Nós já não tememos mais a Deus. Nós não acordamos e dizemos: a minha vida está diante do Deus Altíssimo. Não, nós acordamos e já tem as tarefas para serem feitas. Nós não pensamos ao final do dia: será que eu guardei os mandamentos de Deus? Será que eu guardei a palavra de Deus? Nós não pensamos isso. Nós pensamos ao final do dia: que dia cansativo. Será que ao final do dia nós pensamos: honramos o Senhor hoje? Como a música diz, será que ao final do dia nós reunimos todos os nossos fracassos e vamos para Deus? Ou será que nós batemos no peito e dissemos: belo dia, eu fui muito produtivo hoje. Um mau dia, eu fui improdutivo. A vida do cristão não está ligada apenas à produtividade. A vida do cristão está ligada a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos. Porque isto é a verdadeira humanidade. Isto é a humanidade do homem. Temer a Deus e guardar o mandamento é o quê? É o objetivo pelo qual o homem foi criado. Qual que é a primeira pergunta do breve catecismo? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é viver para a glória de Deus e se deleitar nele para todo sempre. Quando nós esquecemos isso, nós esquecemos a nossa própria humanidade. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Altíssimo. Mas nós andamos ansiosos, nós andamos tristes, nós andamos sem objetivo de vida, nós andamos cansados, nós andamos murmurando. Nós andamos sem dar valor às coisas que Deus nos dá como presente. E nós murmuramos e murmuramos e murmuramos. E não somente isso, o final é escatológico. Porque saiba que Deus há de trazer a juízo todas as almas. Todas. Todas é todas mesmo. Uma palavra não dita ou uma palavra maldita. Um pensamento ímpio, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, porque nada está oculto de Deus. E é por isso que os puritanos, quando entendiam e ouviam a vida corandel, a vida diante de Deus, eles tremiam. Eles policiavam seus próprios pensamentos. Porque eles sabiam que por mais que meu cônjuge não vê o que eu estou pensando, Deus vê. Deus sabe. E Ele trará juízo. Essa má obra. É Filipenses 4:8. Que nós cantamos aqui. Meus irmãos, indo para a aplicação dessa noite, nós temos 4 pontos de aplicação. Primeiro ponto. Jesus Cristo é o bom pastor. Jesus Cristo é o bom pastor que entrega
a sua vida pelas suas ovelhas. Assim, as palavras que lemos em Eclesiastes, diz Philip Graham, são, na verdade, as palavras de Cristo. Jesus é aquele que nos afasta da vaidade da vida sem Deus e nos chama para encontrar alegria e sentido em sua graça. Não estamos apenas vivendo debaixo do sol, estamos vivendo debaixo do Filho. Do Filho de Deus que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ao terminar Eclesiastes, nós vemos que nós não estamos órfãos, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós não somos rebanho sem pastor, nós temos um único pastor que continua a apacentar as suas ovelhas. Nós devemos nos lembrar que Cristo jamais nos abandonou. Cristo é o bom pastor que, enquanto 99 estão na aprisco, ele sai para buscar uma. Cristo não abandona as suas ovelhas. Em nenhum momento Cristo vai deixar de amar as suas ovelhas. Ele é o bom pastor. E esse bom pastor nos tira dessa vida de vaidade. Esse bom pastor nos tira de uma vida sem sentido debaixo do sol, uma vida sem deleite. E nos faz viver uma vida debaixo de si mesmo. E com propósitos eternos. E com o ecoar em toda a eternidade. Segundo ponto na nossa aplicação. Se estudar é enfado da carne, nós devemos fazer uma pergunta. Sabe aquela pessoa que é inquiridora por natureza? Existe a inquirição legítima e existe a inquirição ilegítima. Como que nós sabemos qual é a inquirição legítima ou ilegítima? Perdão, meus irmãos. Dentro da igreja, é aquela de Deuteronômio 29. Aquilo que revelou, nós tomamos posse. Nós inquirimos e nós tomamos posse. É nosso. Aquilo que não nos fora revelado, não pertence a nós. Pertence a Deus. Uma fé cristã que fica tentando perscrutar os desígnios eternos não revelados é uma fé cristã de um descontente. É por isso que a indagação é: você ainda está à procura da verdade espiritual? Tem algumas pessoas que, mesmo sendo Deus a resposta da verdade espiritual, ela não se satisfaz com essa verdade. Ela continua a procurar. Ela continua a inquirir aquilo que não deve ser inquirido. É só nós irmos para a Bíblia. Aquilo que foi revelado é nosso, nós tomamos posse. O que não foi revelado não nos pertence. Não nos foi revelado quem é eleito de Deus. Nos foi revelado o mistério da eleição. Mas os eleitos, quem são os eleitos, não nos foi revelado. Não nos foi revelado quando Jesus Cristo vai voltar. Nos foi revelado que Ele vai voltar. E esses inquiridores caem nessas falácias, caem nessas correntes teológicas perniciosas. Porque ele não se contenta em viver uma vida sem resposta. Na fé cristã, meus irmãos, nós teremos muitas respostas, mas algumas respostas nós não teremos. Como na vida. Sabe por quê? Isso é para nos humilhar. É para entendermos que nós somos criaturas. Nós não somos criadores. Nosso conhecimento não é inesgotável. Nós não deveríamos pleitear com Deus qualquer direito a um conhecimento que Ele não nos revelou. Contentemo-nos com as Sagradas Escrituras. O amanhã pertence a Deus. E isso também está ligado à nossa vida pessoal. Deus não nos revelou o dia de amanhã. Não nos revelou. Isso é uma bênção. A ignorância, algumas vezes, ou seja, o fato de se ignorar uma realidade, algumas vezes é uma bênção. Porque se Deus nos mostrasse tudo aquilo que algumas vezes os seus filhos passariam, os seus filhos ficariam congelados de temor e medo.
Nós não sabemos o que está ao nosso redor, ou o que está no nosso futuro. Se um Alzheimer, se um câncer, se a perda de um ente querido, nós não sabemos. Mas sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores. Penúltimo ponto. O deleite e a verdadeira humanidade residem aonde? Unicamente no Criador. Nós não podemos esquecer disso. Aonde está o nosso deleite? Em Deus. Aonde está a nossa humanidade? Em Deus. Em Deus. E esse Deus já começou a fazer um novo homem. Efésios 3, se não me fala a memória. A nova humanidade em Cristo. Dos redimidos. Daqueles que herdarão novos céus e nova terra. E por último, meus irmãos, não se esqueça, tem um dia reservado para o juízo. Mas não somente isso. A vida cristã é uma vida atualmente de indolência. Tempos atrás, quando alguém pregava de que Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, os cristãos tremiam, porque eles entendiam a santidade de Deus. Jonathan Edwards, quando pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas pediam para que Jonathan Edwards parasse de pregar, porque estava insuportável ouvir aquilo, aquela realidade de Deus pisando em pecadores. Nós não. Nós, quando vemos que Deus há de trazer a juízo todas as obras, nós não ficamos tementes. Nós não mudamos o nosso estilo de vida. Nós pegamos mais um conhecimento para a nossa galeria intelectual e assim vivemos a nossa vida. Não há mudança de vida. Se eu vivo uma vida sem ler a Bíblia, eu vou continuar vivendo a vida sem ler a Bíblia. Se eu vivo uma vida nutrindo maus pensamentos, eu vou continuar vivendo a vida nutrindo maus pensamentos. Eu não me importo que Deus vai trazer a juízo todas as obras. Isso não me traz temor. E essa é uma das piores formas de ateísmo. De estar na igreja domingo a domingo e não consertar a sua vida depois de Deus proferir uma ameaça. É melhor que seja como um ateu que eu não acredito, eu nem vou me juntar com eles e vou viver a minha vida. Do que continuar na igreja e toda vez que Deus fala que vai trazer juízo, nós continuarmos uma vida de que nós não acreditamos em Deus. Por que é isso? Nós deveríamos mudar de vida. Quando Deus fala essas palavras, esses aguilhões, Ele fala para que nós mudemos a nossa vida. Por quê? Porque como Deus diz a Ezequiel, por acaso eu não quero que o pecador se arrependa e seja salvo? Quando Deus diz essas palavras, Ele quer que os homens se arrependam e sejam salvos. Nosso Deus não é um Deus sádico, que eu vou mandar para o inferno porque simplesmente eu quero mandar para o inferno. O nosso Deus revela em Ezequiel de que Ele quer que todos se arrependam, os pecadores se arrependam e sejam salvos. E é por isso que textos como Eclesiastes, capítulo 12, 14, Deus diz que vai trazer juízo de todas as nossas obras, tanto as que estão escondidas em nossos pensamentos, em rodas secretas de amizade, em sites que nós acessamos escondido, em conversas perniciosas, tudo Deus trará a julgamento. Quer sejam boas, quer sejam más. E o que nós vamos fazer com isso? Vamos continuar vivendo a vaidade da vida. É isso que, infelizmente, a maioria dos cristãos fazem. Continua a depositar sua confiança no matrimônio, sua confiança última. Continua a depositar sua confiança última nos filhos. Continua a depositar a sua confiança última no trabalho. Continua a depositar a sua confiança última no entretenimento. E os anos vão passando. E nós esquecemos que Cristo falou o seguinte, que a porta para o céu é estreita.
Nós esquecemos disso. A doutrina da eleição não escancara a porta dos céus. A doutrina da eleição faz o eleito passar com muita dificuldade, com muita abnegação, com muito sofrimento. Não é eu vou viver sentado, comendo e bebendo, eu sou um eleito. Aqueles que não produzem frutos de salvo não podem ter certeza da sua salvação. E deveriam temer e tremer quando veem que tudo o que nós fizemos, não somente essa semana, não somente semana passada, mas em todos os dias da nossa vida. E qual é a resposta nossa? É correr para o Filho. É correr para Cristo. É lembrar que a justificação é pela fé. E que a fé produz mudança. E a mudança significa que é caminhar em uma trilha de boas obras. Está tudo interligado, o processo de salvação. O justo viverá por fé. Meus irmãos, não pensemos que estar na igreja significa que nós não necessitamos viver uma vida de arrependimento. Nós deveríamos nos arrepender. João Batista, quando fala arrependei-vos, Jesus Cristo, quando sai do deserto, e a primeira pregação dele qual é? Arrependei-vos, é chegar no reino dos céus. Ele fala para quem? Ele fala para gentil? Ele fala para incircunciso? Não, ele fala para circuncisos. Ele fala para o povo de Deus. O que para nós hoje é, ele fala para batizados, arrependei-vos. Arrependei-vos. Não brinquemos na fé cristã. O irmão Vinícius já expôs. A vida é breve, a vida passa rápido, a velhice vai vir. E vai vir como um piscar de olhos. E a maioria dos nossos sonhos nós não conquistaremos. Nós seremos alvos de injustiça. Nós teremos labutas e mais labutas nessa vida. E a velhice vai chegar. E o que tem preparado para quem será? Louco. Arrependei-vos. É chegado o dia do juízo. É chegado o dia do juízo. E o juízo começa pela casa de Deus. Sejamos diferentes, meus irmãos. Sejamos diferentes. Busquemos uma vida em verdadeira santidade. Uma vida de sofrer pelo Evangelho. O Evangelho não é para ser vivido em conforto. Quem disse que o Evangelho é para ser vivido em conforto, senão o símbolo do Evangelho seria um travesseiro? O símbolo do Evangelho não é um travesseiro. O símbolo do Evangelho é uma cruz. É porque é penoso caminhar na trilha do Evangelho. Não é fácil. É difícil. É a abnegação constante. Não pensemos que é fácil viver a caminhada cristã. Não é. O próprio Cristo falou que não é fácil. E se nós achamos que está fácil, é porque nós estamos trilhando outro caminho. Se está muito fácil, estamos trilhando o caminho do atalho. Como aqueles que estiveram no Peregrino, já leram o Peregrino. O caminho do atalho, salvo engano, levará onde? Levará o gigante do desespero. Só encontraremos desespero. Não encontraremos Cristo, não encontraremos salvação. Só encontraremos desespero quando buscamos uma vida de conforto, uma vida de atalho. A fé cristã é cruz. Pega a sua cruz e siga-me. Siga-me. Quem quiser perder a sua vida por minha causa, acha lá. Que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque o Filho do Homem há de voltar na glória de seu Pai,
E esse Filho do Homem há de trazer a juízo todas as nossas obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vivamos uma vida de arrependimento, ou senão seremos contados entre o joio. Entre o joio. E o joio será pisado por toda a eternidade. O joio não vai ter um tempo de folga. A gente que está vivendo a era do conforto, as pessoas que estão vivendo a era do conforto estão querendo apenas viver isso. Elas estão indo para o lugar mais desconfortável que elas poderiam ir, o inferno. O nosso descanso não é aqui, meus irmãos. Isso aqui não é férias. Isso aqui não é dia de descanso. A não ser hoje, que é dia do Senhor. Mas viver a vida debaixo do sol não é um parque de diversão. Tem momentos de alegria? Tem. Mas tem muito mais momento de labor. Porque se o Filho trabalhou em nosso favor, por que nós não trabalharemos para a glória do Filho? Essa é a indagação que nós fazemos. Se Cristo nos amou, por que nós não o amamos de volta? Porque o amor, ele tem que ser materializado com ações. Eu amo, e não há mudança? Não amo. Não amo. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem disse isso? O próprio Cristo. O próprio Cristo. E essa pessoa que ama Cristo, e essa pessoa que obedece os mandamentos de Cristo, ela vai ter essa justificativa de que agora eu tenho o meu todo, agora eu tenho a minha verdadeira humanidade, porque eu estou vivendo em Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Oremos. Santo Deus, amado Pai,